que a gente pode, né, ser cobrado sobre brilho de lâmpada? Isso é uma coisa que é muito cobrado mesmo. Vira e mexe que essas provas de vestibulares perguntam pra gente como é que pode brilhar mais, qual que brilha menos, qual que apaga, né, qual que não funciona, qual que volta a funcionar. A gente tem que sempre ter isso aí bem claro na nossa cabeça. Qual o pensamento que você tem que ter? O brilho está relacionado à potência, certo? E a potência está relacionada com a corrente. Logo, a mesma corrente vai gerar o mesmo brilho. Sempre assim que a gente vai pensar. Tudo bem? Quando que uma lâmpada pode parar de brilhar, parar de funcionar? Das duas uma. Ou se ela queimar, né? Ou se tiver algum curto, né? Um curto-circuito que tire a corrente daquela lâmpada, desvia a corrente, ela não recebe. E aí, né, fica meio claro pra gente que se não recebe corrente elétrica não tem como funcionar, logo não vai ter brilho nenhum. Tudo bem? Então, a maioria dos problemas falam pra gente de lâmpadas que são iguais, de mesma resistência. E aí a gente tem que pensar sempre que lâmpadas que tenham a mesma resistência, recebendo a mesma corrente, vão apresentar o mesmo brilho. E aí a nossa função na questão normalmente é identificar quanto cada lâmpada recebe de corrente para comparar qual que brilha mais, qual que brilha menos, qual que não vai brilhar, qual que vai aumentar o brilho se de repente uma chave for ligada ou desligada. É sempre isso que a gente vai perceber, certo? Sempre basicamente associando a séries e paralelos, né? Lâmpadas que ficam em série normalmente tendem a brilhar igual, porque elas vão receber a mesma corrente, né? Claro, sempre falando de lâmpadas de mesma resistência. Então vamos ver como é que essa questão de brilhar mais e brilhar menos pode vir pra gente, pode ser cobrado numa questão. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sobre luzes que tenham igual brilho e os demais sobre luzes de brilho menor. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, de L1 a L8, interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho, por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os 3 atores? A questão foi até boazinha, que ele já deu a dica de mesmo brilho e mesma corrente, né? Normalmente isso não acontece. Então, pessoal, olhando para esse circuito, fica meio difícil, porque é enrolado, você vê o circuito todo emaranhado. A dica que a gente pode fazer é, pega o circuito que está enrolado e estica ele, porque assim você vê nitidamente quem está ligado em série em paralelo com quem. O L1 é a primeira aqui, ó, que não está ligado com ninguém. Depois da L1, ó, eu tenho uma divisão de fios. E aí eu vou abrir o meu fio onde? No primeiro fio eu vou manter o L4 e no fio de baixo o L2 e o L3, certo? Do L4 eu vou ramificar de novo meu circuito 2 vezes, ó. O L7 e o L8 em cima, o L5 e o L6 embaixo. E esses fios todos se juntam aqui, ó, nesse meu último ponto. É muito mais prático a gente visualizar o problema com esse circuito de baixo que com o circuito de cima, né? Não tem esse vai e volta de fio, é uma coisa mais linear, né? Mais fácil. E aí qual é a ideia? A corrente total que vem no meu circuito é a corrente I, eu não preciso nem saber quanto é, desde que eu saiba a proporção dela. O que eu tenho que pensar, pessoal? Quando eu tenho uma ligação em paralelo, como é o caso desse nozinho que eu vou dividir a corrente, vai mais corrente para o lado que tem menos resistência. E o que eu vou me ligar? Ó, o L7 e o L8, eles estão em série e eles estão em paralelo com o L5 e o L6 que também estão em série. Então aqui, ó, a resistência equivalente do L7 e o L8 seria, vamos supor, 2R, se a resistência de cada lâmpada for R. E do L5 e do L6 também 2R. Em paralelo, isso me dá uma resistência de R. Legal? Duas resistências iguais em paralelo vai dar uma REC de valor igual a metade. Então, ó, essas 4 elas vão ser equivalentes ao L3, enquanto o L4 é o equivalente ao L2. Logo, a gente consegue perceber que esse meu ramo de cima, a nível de resistência equivalente, ele tem a mesma resistência equivalente que o meu ramo de baixo. Se eu tenho a mesma resistência equivalente, a corrente não vai dividir mais para um do que para outro. Se é a mesma resistência, ela divide igual. Então, ó, a corrente I, quando chegar nesse nó, ela vai dividir I sobre 2, I sobre 2. Dividiu a metade. Chegou nesse próximo nó aqui, não é a mesma quantidade de resistência também em cima e embaixo? O I sobre 2 vai ser dividido a metade. I sobre 4, I sobre 4. O que a gente percebe? Ó, o L7, o L8, o L5 e o L6, essas 4 têm o mesmo brilho. Elas recebem o I sobre 4. Só que a pergunta são as 3 que brilham igual. As 3 que brilham igual, né, vai ter o mesmo brilho, elas vão brilhar igualzinho. É a L4, a L2 e a L3, que vão receber I sobre 2 e I sobre 2. Legal, pessoal? Resposta é a letra B.